Welcome to the podcast Dam, Brazil's first bilingual podcast. I don't know if that's true or not, but I'm going to go with it. And here we have our guests, or not the guests, but the creators of the podcast, Bruno, Marcos, and William. So, how is everybody? Yeah, I mean, it's really cool to be with you guys in this podcast, and just to talk about things in general, while sharing a little bit of our knowledge. Acho que essa conversa que a gente vai estar tendo vai ser interessante, né, para pessoas que estão aprendendo inglês, tanto para estudantes de nível avançado, quanto para os que estão com nível mais básico, né? Por isso que a gente vai estar usando o português também, para que todo mundo possa, pelo menos, aproveitar um pouco dos tópicos aqui que vão estar sendo discutidos. So I think it's a very interesting format. It's a format that I've never really seen before in a podcast. I don't know if any of you guys have ever seen a podcast that is bilingual or like includes several different languages at once. I myself, I'm learning French, and I've been trying to listen to podcasts in French, but what I've noticed is the ones that are completely native, like just French speakers, I'm still at a point where it's really difficult for me to follow. So to me, it kind of makes sense that if I were to find a podcast in a very similar format, it might be easier for along if there's like a mix of English with French or Portuguese with French. So I'd be really interested in really seeing if this format is helpful for English students. No meu caso, eu nunca cheguei a procurar por podcasts que misturassem línguas diferentes, né? Mas eu acho que é uma ideia, assim, muito interessante, né? Porque, como eu comentei anteriormente, alunos avançados, por exemplo, vão poder praticar o listening deles com inglês avançado, que vai estar sendo usado no podcast. E, ao mesmo tempo, os alunos mais básicos, que não entendem muito do inglês ainda, vão poder, pelo menos, tentar entender alguma coisinha que está sendo dita em inglês, sem ficar perdido, porque alguém vai estar falando português também, né? Então, eu acho que, se feito de uma forma descontraída, mas de uma forma que realmente possa ajudar essas pessoas a aprender inglês de uma maneira um pouco mais descontraída, I think it's going to be a great thing. And I think it's a great idea, especially by doing it with people that I like to be around, people that I like to talk to, like you guys. Yeah, I think this thing will fly off. Does that make sense? Fly off? Take off? That's not gonna fly. You know that expression, that's not gonna fly? Like something is not gonna work? Yeah. Yeah. Can you say that like in the affirmative form? Like, this thing will fly? Yeah, I think so. I think that does exist. There is the expression that's not going to fly, like it's not going to work. I don't know if the affirmative does exist, but I mean, I know what you mean, so it's all good. You guys see how that works like really good, because I just learned a word right now. I never heard that word. That's really cool. But it was like really difficult for me because my English is not so good like you guys' English. But I try to learn English like watching movies. I always, my entire life, I was like watching movies, and I kind of try to watch the movies without the subtitles. But I think podcast is really good, really awesome. Uma coisa interessante, eu acho que é, principalmente, por exemplo, o Marcos e eu, o Marcos parece ter um inglês muito melhor que o meu, inclusive, mas esse formato é interessante porque ele mostra para as pessoas que para você poder ser capaz de se comunicar, você não necessariamente precisa ser um expert, um aluno avançado, ou seja lá o que for. Se você tiver algum conhecimento e coragem suficiente para você se expor a pessoas que são nativas e que têm um bom inglês, você vai, por tabela, desenvolver o seu inglês também. Então, esse formato, inclusive, que o Phil tinha comentado, né, que ele nunca tinha visto um formato desse jeito, que ele já procurou alguns formatos do tipo para aprender francês, por exemplo, pode ser uma forma um pouco mais amigável das pessoas perderem um pouco da vergonha de tentar falar inglês e saber que se elas falarem alguma coisa errada, alguma expressão ou palavra, isso não tem relevância, isso não significa que ela é menos que ninguém,
Só que isso vai ser uma oportunidade para ela poder aprender até com os erros dela e às vezes, mesmo tendo um inglês com um vocabulário relativamente pequeno, ela ainda assim muitas vezes é capaz de se comunicar. Então, isso acho que são algumas das percepções que o podcast pode trazer para a gente. Uhum. E isso acho que meio que parece bastante com a experiência que eu tive no meu aprendizado do inglês, né? De ter ido morar fora e de ter se virado ali no dia a dia para se comunicar com as pessoas. E até assim, no caso de na minha rotina ter também outros brasileiros que também falavam inglês com níveis diferentes. Então era que eu tinha muito daquela mistura, né? De você tá falando inglês com um cara aqui, aí chega um brasileiro, aí muda pro português. Só que aí o brasileiro também fala inglês, aí muda de novo pro inglês. E assim, sem ninguém julgar ninguém, e sem assim ninguém ficar diminuindo, né, o outro por ter um inglês um pouco menos avançado, né? E assim, no caso de você conversar com um americano, por exemplo, ou com alguém da língua nativa mesmo, do inglês, assim, você vê que eles não ligam se você não fala inglês bem. Se eles estão te entendendo, é o que importa. E isso que a gente quer fazer aqui no podcast também, né? Mostrar que nós aqui temos diferentes níveis de inglês, né? Só que a gente vai estar aqui todo mundo conversando com o outro, aprendendo um com o outro. Eu acabei de, no caso, uma expressão que eu não me lembrava, eu acabei de confirmar com o Phil o significado dela. Então, tem coisas que eu também não sei ou que eu possa não me lembrar. And I think that's a really honest way and effective way of sharing knowledge and learning with each other while having fun, because we're all friends here. We all know we've known each other for a long time, and I mean, I know you guys. I've known you guys for a long time. You haven't known each other for a long time, but now it's going to be a great opportunity for you guys. Eu acho essa conversa de precisar sentir confiante e não se sentir menos, né, quando você vai falar um idioma que não é a sua, é uma coisa muito importante, mas eu acho que alguma coisa é muito difícil até você realmente aprender isso. No meu caso, eu aprendi português. Na verdade, eu sempre falei português a um certo nível, porque a minha mãe é brasileira, mas quando eu mudei para o Brasil, eu diria que o meu português talvez era um intermediário para cima, assim, eu não falava tão perfeito assim. Eu fazia muito mais erro do que eu faço hoje em dia. E tinha muitas situações onde que eu sentia que eu não estava conseguindo me expressar a forma que eu gostaria de me expressar, ou a forma que eu sabia que eu poderia me expressar no inglês. E quando isso acontece, você sempre acaba tendo um pouco de ou é vergonha, ou é uma frustração de não poder falar o que você quer falar. E eu acho que você tem que, eu não sei a expressão em português exatamente, é tipo levar a cara a tapa, alguma coisa assim. Você tem que fazer isso bastante e se ferrar bastante, de uma certa maneira, até você realmente aprender que isso é alguma coisa que não precisa ter esse medo de erro, não precisa ter esse medo de não poder se expressar da forma que você gostaria de ser, porque você continuar praticando, você vai chegar lá eventualmente. Mm-hmm. Yeah. I mean, yeah, that's the idea, not to be afraid of making mistakes, because there are a lot of people that feel ashamed of making mistakes just because they don't want to sound like they're dumb or stupid. But it's important to know that that's one of the most important parts of the learning process, to make mistakes. Você cometeu um erro ali na hora de uma conversação, até para talvez a pessoa que esteja conversando com você possa te corrigir, mais de uma maneira assim, positiva, né? Porque tem gente que, pelo menos americanos, que às vezes me corrigia, mas de uma maneira assim, amigável, né? E às vezes a pessoa que está sendo corrigida não tem essa mentalidade, tipo, acha que tá tirando uma, né? E assim, faz parte da experiência. Vai ter a hora que você vai ter mais vergonha de falar alguma coisa, vai ter a hora que você não vai conseguir falar alguma coisa em inglês com alguém. E assim, não é uma experiência muito boa às vezes, mas é uma coisa que vai acontecer. E depois assim que você se acostuma, você nem liga mais para isso. Yeah, and sometimes when you try to test yourself, you can be surprised with the results.
because, for example, I took I take classes with Bruno, and I never realized that I was really able to communicate with other people in English. And when I tried to talk with Bruno, there was the moment that I realized that I'm sure I know that my vocabulary is not that good that could be, but even with this little issue, I can say I can be understand. Bruno can understand what I say, and I can understand what you guys are saying in English, you know. And you need to try yourself, you know, and try to learn on the fly. I think is the most powerful tool to learn English or anything else, you know. Uhum. Eu vejo isso como o meu exemplo, assim, eu fiquei tantos anos, assim, eu e o Bruno, a gente conversava sempre em inglês, né, até é estranho quando a gente fala português, quando nós dois estamos sozinhos, né, a gente acaba falando português, é um pouco estranho. E eu sempre vacilei no tempo verbal. E só hoje, depois de uns 10 anos, que eu estou estudando um pouco mais tempo verbal para poder ir acertando. E agora sim que eu estou mudando essa parte do meu vocabulário. Até então eu falava completamente errado coisas no passado, por exemplo, e só agora eu estou mudando isso, né? E sempre com as correções, assim, de você dar um toque, falar, não, tem que usar o D no final, principalmente na escrita, né? Que para mim é a parte mais difícil. Eu acho que a escrita para mim é sempre a mais difícil. Escutar não é tão difícil, falar eu acho bastante difícil também, mas não é tão complexo como escrever, né? Eu acho que sempre a gramática ela é sempre mais complexa do que falar e escutar, etc. Deixa eu te fazer uma Cara, pergunta. No the last episode, you guys explained what damn means, or it doesn't matter? Not really, but I guess that we kind of should have, right? Yeah, damn is a funny word, and we always use that word. You know? It always comes out naturally. I think Phil is gonna explain really good. He's a specialist. I wish, but there was a documentary that I saw, which was kind of about the history of curse words in English. So they talked about the word fuck, bitch, damn, and just a lot of others. And there was an episode about the word damn. I'm trying to remember exactly what they said, but as far as I remember, the word damn, it's one of the oldest curse words in the English language, and it comes from the Bible, basically. It's a biblical word. And Damn? it used to be, it used to be, really like old. You would be damned. It's kind of like if you damn someone, you're damning someone to hell. You're cursing them to go to hell, basically. Oh my God, I didn't know that. So então é como se fosse, assim, eu te amaldiçoo, né? basically, yeah. So it used to be considered a lot stronger of a word. Like it used to be the strongest curse word of them all, like stronger than fuck, I would imagine. So it's a bad word. It used to be. Nowadays, it's kind of a light curse word. When someone is doing something really cool, I use it to say damn, you know. When a guy like is skateboarding and he land a very hard trick, it's damn, that was awesome, you know. But that explanation is really interesting. Cara, às vezes I didn't know that. Isso é um aspecto interessante do inglês. Eu nunca vi a tradução dessa palavra, mas eu sempre vi em contextos, por exemplo, engraçados, que acho que a maioria das pessoas até tenham visto nesse contexto, de alguém, sabe, vídeos de cacetadas, cacetadas, o cara pega, tá andando de skate, cai, se machuca e todo mundo fala, damn! O caramba, velho, isso machucou feio. Velho, sempre que eu penso nessa palavra, eu penso em alguém fazendo exatamente o que o Bruno fez, tipo, damn! É o jeito que eu mais uso ela, como se fosse um caramba, caralho, damn, bro. É o jeito que eu mais uso essas palavras. Eu acho que é o jeito que hoje em dia ela é mais usada, né? Na maioria das vezes. Raramente eu escuto alguém usando a palavra damn como, tipo, damn you, que também é possível, né? Tipo, damn you seria o que mais ou menos um damn you em português? Acho que seria o que você tinha falado, né? Tipo, eu vou te amaldiçoar, alguma coisa assim. Uhum. Quando alguém tá com raiva de outra pessoa, né? Pode falar damn you, tipo, te chama de soul, sai daqui, damn you. Uhum. E de novo em contextos, eu acho que eu já ouvi alguém usando o que vem na minha mente é tipo um vilarejo antigo e uma bruxa fala para alguém damn you, alguma coisa assim.
tipo, como se estivesse lançando uma feitiçaria. É, tipo um curse, né? Yeah, like cursing the person. Yeah. Yeah. There's actually an expression, it's I'll be damned. That's kind of common, right? Still to say. I would say so. I mean, I wouldn't say it's extremely common, but I've definitely heard it every once in a while. And it's like I don't really know exactly what it means. It's like that something sucks, like that sucks, like I'm fucked. That's a good question. I would say it's more like you would use it in a situation where you're kind of surprised of what happened. Like, I don't know, Marcos was talking about skateboarding. So, like, let's say, for example, you see someone skating, and let's say you expect that person is going to suck. You know, that person's not going to be good at skateboarding at all. Mm-hmm. And for whatever reason, the person's just amazing, like the next Rodney Mullen type of person. You might just say, well, I'll be damned. Like, shit, that person, exceeded my expectations. Mm-hmm. But yeah. That way of use the damn word is common or kind of rare? Honestly, I mean, I wouldn't say it's very common. It's not like it's not an expression that I hear all the time, but I wouldn't say that it's very rare. Like, it's common enough for me to like be familiar and, familiar with it. Cool. I think damn is the most common, right? God damn it. Like something like that. When you receive a bad news or something, you say, God damn it. It's not damn. It's not like this. It's not the same meaning, Well, there's a. Yeah, I was gonna say, like, whenever I lose at a Tekken online, sometimes I say, God damn it. Damn, Tekken is struggling me a lot, man. I'm getting crazy with Tekken. I'm not gonna play Tekken anymore for a while. That game can make you say a lot of swearing words. Some characters are a pain in the ass, man. It's just you just can't win. Mm-hmm. It's really hard, and I'm always saying God damn it when I lose or something like that. Yeah, but I mostly say the word damn whenever I'm shocked or surprised by something. It's very hard for me to use it in a negative way or in a cursing way. Yeah, me too. No, I was gonna say it's the exact same thing with me. It's more like whenever I'm surprised. If I'm playing a video game and I'm just losing all the time, I'd rather just say shit or fuck. Mm-hmm. With damn, though, what I was gonna say and what I think is interesting are all the different variations of damn. So like when we're talking about when we say damn when we're surprised, like damn, there's the damn, right? Like with the Y. I don't know if you've seen this, but you would say damn, right? You got to do that kind of rolling sound. Mm-hmm. And whenever people say God damn it, there's a variation where instead of they saying God, they say got. They say God damn it. There's a way to say it where it kind of flows a little bit more. That's a new. Isso é, sabe aquela quem não tem caça com gato? Na verdade é quem não tem cão caça como gato. Todo mundo fala o contrário, né? Exato. Porque é isso, né? Às vezes você vai ouvindo e você não pensa exatamente no sentido dela, você simplesmente fala como soa, né? Isso vai gerando uma reação em cadeia. A gente estava falando sobre o formato do podcast, né? Que a gente não tem visto, a gente não viu nenhum podcast nesse formato que tenta misturar dois idiomas para facilitar o entendimento das pessoas. Mas em que aspectos vocês viram podcasts que vocês acham que podem ser interessantes, ou que surpreenderam vocês de alguma forma, ou que ainda hoje são interessantes para serem vistos? Primeiramente, a primeira coisa que me chamou a atenção em podcast é simplesmente a informalidade, né? A informalidade ali da conversa, que não tem assim, não tem nada que seja proibido de você falar ali no podcast, tanto pro anfitrião quanto para os convidados. E eu acho que é isso que me chamou mais atenção mesmo, foi a informalidade e a possibilidade também de convidados, né? Porque você tem o seu próprio podcast ali, você pode chamar quem você quiser, né? Você pode chamar um amigo, você pode chamar um ator, um cientista, um político. É claro que depende se eles quiserem ir, né? Essas pessoas que você convidar. Mas uma coisa assim a primeira coisa que eu penso quando eu penso em podcast é de informalidade ali na conversação. Eu não cheguei a assistir muitos podcasts. Na verdade, eu assisto mais quando eu vejo que tem um entrevistado que é alguém que
eu curto, assim, um músico, alguma coisa do tipo, né? O último podcast que eu assisti foi o do Mike Tyson, não sei se vocês já viram, Uhum. em que ele entrevista Já. um, um mob guy, um Uhum. mafioso, sabe? E eu achei isso muito complexo, assim, como que o podcast ele chega até esse nível, assim, é um ex-mafioso, né, que falou tudo sobre a máfia ali no podcast, falava todas as coisas ruins que aconteciam dentro desse contexto de uma conversa completamente informal, assim, mas foi bem interessante, assim, e para pensar, assim, até que ponto o podcast pode chegar em nível de quais que são as pessoas que vão ser convidadas, né? Eu vi uma piada muito nada a ver esses dias que falaram que a única maneira de achar o Lázaro era convidando ele para um podcast, né? Que ele ia ir para o podcast, aí sim iam conseguir pegar ele. Então chega nesse nível, assim, de não importa as pessoas que estão indo para o podcast, né? Mas eu acho interessante também essa informalidade, né? A galera simplesmente ir lá sem um roteiro e conversar sobre o que quiser, né? Agora, dentro desse formato de idioma, eu acompanho um em francês que é muito bom, que é Aprendendo Francês com Pierre, e só que não é tão informal assim, dá para perceber que eles têm um roteiro, porque eles ensinam francês, então acho que eles seguem ali uma dinâmica de aula, Uhum. algo que é um pouco mais distante desses podcasts que a gente está conhecendo agora no YouTube, né, que é bem informal assim, onde a galera conversa aleatoriamente sobre tudo enquanto usa heroína. Tem uns aí que eu ouvi Really, falar que acontece isso. really funny. Yeah. You know, there was one podcast that I was interested to learn English. That the name of the podcast I think is BBC Learning English, and Uhum. the host just talk about a particular story, and at the end of the podcast they make a resume of the most interesting words of the program, you know, and it's a very, I don't know. It's very it was very interesting for me to understand some words that I don't know the meaning or the right way to put the words, you know. And what you talk about to the informality, you know, for me sometimes can be tricky because if you there's some people that are interesting because a particular knowledge, you know, and if the conversation don't go deep to the subject of the domain of the invited person, you know, the podcast can be kind of boring, you know. For example, if I'm gonna talk to Mike Tyson, I want to know about boxing, you know. I don't Yeah. really want to know about how he is, I don't know, take shower, you know. Can be interesting for some people, or there are contexts that can be interesting, but in not all the contexts. And it's really really weird because every single guest from Mike Tyson asked him about drugs, you know, and that kind of subject is crazy because he doesn't like about that anymore. You know, he used to do a lot of drugs, a lot of cocaine, a lot of, you know, his life was so fucked up back in the day, but he changed all his mindset now, you know, and he doesn't like to talk about it. And every single guest talk about it, talk about drugs, and you know, it's a common subject in podcasts, I guess. How does But he yeah, usually if respond? I'm gonna talk with Mike Tyson, I'm probably gonna ask him about fights, about boxing or something like that. But Uhum. that's true. That's true about like the podcast being boring because of like random shit or something like that. É que aí depende também do host, né? Depende do anfitrião, do tipo de perguntas que ele faz também. Que, assim, acaba sendo um aspecto interessante também, porque geralmente esses anfitriões de podcast, eles são, sei lá, tem alguma uma fama, né? Mas, assim, eles, pelo que eu percebo, assim, eles tentam fazer perguntas que a maioria das pessoas que estão assistindo também fariam, né? E, assim, a maioria desses anfitriões são leigos em relação ao assunto que os convidados deles trazem, né? Então, assim, eu acho que isso meio que deixa esses aspectos de informalidade um pouco mais
relacionável com as pessoas que estão assistindo, né? Tipo, pô, por exemplo, o Monark fez uma pergunta ali que eu queria ter feito, tá ligado? Eu teria feito essa pergunta pro Radar, se eu tivesse aí no lugar do Monark. Mas, sei lá, se fosse um talk show da Globo, aquela pergunta que o Monark fez nunca teria sido perguntada ali, porque, tipo, ia ter um script, um roteiro ali já. So I think that informal aspect and also this this way of relating, like the host relating themselves to their audience with the questions that they ask, questions that most people would like to ask their guests, brings a lot to the table in terms of the audience kind of participating in the podcast, not just watching, but actually just a kind of having the answers of questions that the audience might want to ask. I do agree with that. I would also add to that not only asking the guest questions that I might have wanted to ask, but also asking questions that I never would have thought of asking. You know, something that would surprise me. And when I think of formats of podcasts, I do like the more informal ones and the ones that they kind of shoot the shit more. I don't know if you guys know that expression or not, to shoot the shit. It's like just I don't. It's basically jogar conversa fora, like just talk about a lot of general things. Shoot the shit. Interesting. So yeah, I do like this. Shooting, like shooting. Yeah, shoot like shooting. Shoot the shit. That's it. Okay, shoot the shit. It's a good expression. Let's just shoot the shit. Porque, Let's shoot the shit. Porque é tão boa que é jogar conversa fora. É uma coisa tão. É sobre fazer uma coisa absolutamente inútil. Imagina atirar num pedaço de bosta, velho. Que coisa mais irrelevante e inútil de se fazer. É uma ótima expressão. Ou se você traduzisse, né? Tipo, jogar conversa fora, literalmente. Throw conversation away. Tipo, nada a ver em inglês, tá ligado? Yeah. Então, shoot the shit, man. That makes more sense in English. But it makes absolutely no sense. But going back to what I was saying, I think we got to consider, like, what exactly are people doing when they're listening to a podcast? And I think whenever, like, for most people, when they're listening to at least a big podcast, like a really long one, they're not just listening, right? They're doing things, like maybe they're driving, maybe they're cleaning their home or whatever. They're doing something else, and to pass the time so it's not so boring, they're also listening to something. So that's usually what I do. You know, if I'm cleaning the house, washing the dishes, or doing any other activity where I don't really have to think too much, I'll just listen to a podcast. And I usually like the more long form ones. Like I mentioned Joe Rogan in the last time that we spoke, and I really like his podcast. I think he kind of mastered the art of doing a podcast because he's really good at listening. He's really good at asking relevant questions and getting his guests to speak a lot about subjects that are very interesting most of the time. And he's able to kind of connect that with moments where it's a little bit lighter. They're just kind of fucking around and talking about random subjects. But he's always good at, you know, going back on topic and, you know, being very direct on the main topic of that podcast. Um aspecto interessante da informalidade é muito de você sentir, você deixar o convidado se sentir tranquilo. Porque o que às vezes acontece é uma entrevista, por exemplo, você vai entrevistar um político, os entrevistadores querem fazer perguntas que são tricky, sabe? Que vão tentar pegar ele em algum furo da lógica dele, talvez. E isso intimida muito. A vantagem de você ter uma conversa informal é o fato de que o cara pode ser um bandido, pode ser um policial, pode ser lá o que for. Ele não vai ser... O objetivo do podcast não é tentar intimidar ele e pressionar ele, é simplesmente tentar entender um pouco como ele funciona e tal. Eu acho que uma coisa interessante que alguns podcasts conseguem fazer é traçar uma linha. Essa linha é o domínio a linha de domínio do entrevistado, por exemplo, e você não precisa ficar tão apegado àquilo. Então, por exemplo, você vê um podcast de um pugilista, que era o nosso exemplo, você pode fugir do contexto do fato dele ser pugilista, mas a linha raiz, que é interessante para o público como geral, é o fato da história dele como pugilista e tudo mais.
O Flow Podcast que você citou, por exemplo, Bruno, eles tiveram muitos episódios interessantes, principalmente com políticos, porque o objetivo deles não era pressionar os políticos, era simplesmente entender a lógica dos caras. Não era pegar os caras ou fazer um furo para que, olha, pegamos que ele é um bandido ou qualquer coisa do tipo. Não, o objetivo é entender a lógica do cara de forma sincera, sabe? De coração aberto. Isso é interessante. Por outro lado, eu acho que às vezes eles perdem o fio da meada. Teve um episódio, por exemplo, que eu vi dele com uma pessoa chamada Maria Gabriela. Ela ficou famosa hoje em dia por fazer comentários políticos, etc. E eu acho que eles perderam a oportunidade de tirar mais qualidade da persona que ela era, em conta de ser muito informal. Já que a gente é super informal, então não vou me apegar a tentar entender melhor a forma como ela pensa, colocaram meio que ela de escanteio num determinado momento da conversa. E ficou desinteressante, tanto que eu parei de assistir, inclusive, o podcast. Era ela e o marido dela, se eu não me engano, ele era DJ, e eles começaram a conversar Ah, você tá falando da com o Gabriela marido Prioli, dela. não é? Gabriela Desculpa. Prioli? Isso, Ah, exato, yeah, I exato, know. exato. Realmente, E tanto que muita gente reclamou nos comentários do Monark que ele tava meio que interrompendo ela bastante também na hora dela falar sobre as ideias dela. meio que não deu para entender, deu para entender a forma como o Monark pensa, porque ele, basicamente, o argumento dele é sempre a opinião dele, a opinião, me parece que, eu acho que, é sempre isso, então isso vira, como se fosse algo que você não pode questionar, já que ele acredita nisso, você não pode questionar, e qualquer tipo de coisa que você questione, meio que vai fazer eu perder o interesse da conversa. Foi assim que pareceu para mim. Uhum. Mas, assim, de modo geral, é um puta podcast, a referência no Brasil, e inclusive eles tomam bastante o Joe Rogan, o Uhum. podcast dele, como referência, Yeah. né? Como o ápice dos podcasts. Uhum. Who's Joe Rogan, by the way? Ele é um. He's like a UFC commentator, but he also has a podcast. It used to be on YouTube, but nowadays it's on Spotify. He's like He's the a bald guy? bald big guy. Yeah, the bald Oh guy. yeah, Yeah, the bald guy the from bald big UFC. guy. Okay. Yeah. And he's also a comedian. I didn't know that, but he's also a comedian. I read about him a little bit a couple of days ago, and I found it out. And he kind of serves as a base for a Flow podcast, but I don't think. I mean, I think they're doing a great job, but I don't think they're close to the quality of what Joe Rogan can do. Because, like Phil said, o Joe Rogan ele consegue misturar, né, esse aspecto de informalidade com uma coisa focada e sempre fazendo perguntas bem relevantes, assim, de acordo com a área de conhecimento, né, da pessoa que ele chama. E, assim, ele raramente sai do foco, assim, da conversa, né? E sempre mantendo aquele aspecto de informalidade. E é interessante, porque nas conversas dele, você percebe que ele está realmente prestando muita atenção no que o convidado está fazendo. Ele está lá para o convidado, e não o convidado está lá para ele. E é uma percepção diferente, porque no Flow Podcast, tanto que acho que eles se orgulham muito disso, de eu vou ficar no meu canto, vou falar sobre o que eu quiser, a gente vai viajar e beleza. Mas eu não estou, de fato, tentando prestar atenção ou tentando entender o que você está me falando. Tipo, eu vou pescar, claro, eventualmente eu vou entender, mas não transpassa esse compromisso que o Joe Rogan tem com os convidados dele. Eu concordo com isso. Eu já ouvi o Joe Rogan descrevendo como que começou e como que é o processo do podcast dele, e eu acho muito interessante que o que o William falou, eu concordo com isso. Eu acho que ele realmente presta muita atenção no convidado. E ele falou assim que quando ele começou esse podcast foi for fun, certo? Tipo, não foi alguma coisa que ele tinha muita expectativa. Ele tinha um amigo que estava fazendo podcast e falou, mano, eu vou juntar uns amigos meus, conversar e é isso. E conforme que foi ganhando mais popularidade, ele foi e falou, cara, tem várias pessoas interessantes que eu gostaria de entrevistar, e eu vou só convidar eles, sem base se a pessoa é popular ou não. Tipo, eu acho essa pessoa interessante, eu vou convidar, e eu quero pick his or her brain. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas basicamente fazer várias perguntas para poder entender o linha de raciocínio dessa pessoa, entender tudo que eu posso entender sobre essa pessoa. Foi aumentando a popularidade, e até hoje ele fala que
que ele acha uma coisa de louco o jeito que explodiu, porque agora eu acho que é o podcast mais ouvido do mundo. Mas ele sempre fala, olha, mano, eu sou idiota, não me escuta, eu posso falar muita merda nesse podcast, então fica sabendo, mesmo que eu tenha milhões e milhões de pessoas me ouvindo, não leva tudo que eu falo como se fosse uma coisa, não sei a palavra é certa, mas sólida, sabe? Tipo uma Set coisa on Stone. set in stone, isso. Yeah. Tanto que um dia ele falou uma coisa lá no podcast dele, alguma coisa sobre arroz integral. Aí eu pesquisei e não era o que ele tinha falado, né? Eu fiquei meio assim com o pé atrás. Ele falou que arroz integral, na verdade, não era mais saudável do que o arroz normal. Aí eu pesquisei e não era aquilo, né? Mas assim, ao mesmo tempo que pode ser meio que irresponsável o anfitrião falar alguma merda lá que não seja verdade, acho que também é parte da responsabilidade da pessoa que está assistindo, né? De talvez, de não acreditar em tudo, né? Que o anfitrião fala, alguma afirmação que o anfitrião faça, ou até alguma afirmação que o convidado faça, né? Que no caso já entra no aspecto de checar os fatos. Sim, mas eu concordo muito com o que o William falou, assim, por duas razões muito específicas, assim. Primeiro, porque realmente a gente perde um pouco o fio da meada quando a pessoa começa a dispersar mesmo ali das perguntas que está fazendo. E por uma outra razão também dos vídeos serem muito longos. A gente pega um exemplo da entrevista do Ciro Gomes, tinha quase 5 horas de duração, né? Mas um negócio que eu achei muito legal, assim mesmo, eu não conheço não conheço muito o Flow, não conheço os dois apresentadores, mas o que eu achei muito interessante nas entrevistas que eles fazem, e eu pego aí o exemplo da entrevista que eles fizeram com o Guilherme Boulos, né? É como que tornou, tipo, as informações que todo mundo achava sobre o Boulos, as pessoas começaram a entender o que realmente acontecia, né? Começaram a entender o que eram as lógicas das ocupações, começaram a ver que o cara não estava viajando, não estava falando merda, e começou a desmistificar, tipo, todas as fake news que tinham a respeito dessas ocupações, a respeito de vários movimentos sociais, etc. Isso eu achei muito interessante mesmo, eles terem dado a oportunidade do Boulos falar, e existe essa responsabilidade também, assim, saber que tem mais de 2 milhões de pessoas que vão assistir e que realmente vai fazer a cabeça de muita gente, né? Então tem que ter essa responsabilidade da própria pessoa também de buscar saber o que realmente está sendo falado ali. Mas aquela entrevista eu tenho uma como uma das melhores que eu já vi, assim, do Guilherme Boulos. Ele chavou, ele foi muito bem mesmo. E são muito longos os vídeos pra caramba. Tem vídeo de 5 horas, 4 horas, aí a gente acaba dispersando mesmo. Não tem nem como assistir tudo. Eu não consigo ficar mais de 2 horas vendo uma entrevista, eu acho. O segredo é colocar em 2x. Nossa, eu não consigo nem ouvir os áudios, mano. É muito louco, os áudios mó rápidos, mano. Fica até engraçado, pô, a verdade. Muito engraçado. It's really funny. Do you know that, Phil? This kind of like speed audio. So it's a feature that you can just put the velocity of the video to two times more fast. It's really funny. Yeah. I mean, do you guys listen to this on YouTube or on Spotify? On YouTube. YouTube, yeah. Okay, yeah. On YouTube, I do that all the time, really, with a lot of different videos. Is it possible on Spotify? Do you guys know? I don't know. No, I don't use Spotify. I don't have it. I use Spotify, but I don't know. I'm not a bourgeois like you are. It's $15, man. What the fuck are you talking about? That's really that's fucking expensive. It's a beer. It's a beer per month. It's a beer month. It's a beer month. Yeah, it's not that expensive. It's just that It's not a problem for us who drinks like 10 beers in a row. It depends. On a Saturday morning. Well, I mean, that happens. I'm just kidding. That happens. No, you're not kidding. Not every day. I mean, in the morning, yeah. It doesn't happen in the morning. But, you know... some mornings. I cut the booze down, by the way. But going back to what you were saying about Bose, about him being able to actually show people his ideas, that it's a great thing that podcast is becoming bigger and bigger. And it's a great thing that it's on the internet because you can reach a lot more people on the internet than you can on TV. And I guess that a part of a reason why so many people thought Bose was crazy or that he was just
invading property, like he was stealing property and stuff like that. That's so crazy. It's just that, you know, people that never got to listen to his ideas, like he was able to share on the internet. You don't get that on TV, right? How can you always on TV? And a lot of people, they either just watch TV, they just watch things that are available to them. They won't actually research about Bolu because, oh, I'm curious about this guy. I know a lot of people won't do that. But maybe a lot of people that wouldn't research on him just happen to be watching Flow podcast. And they were like, okay, so let's listen to this piece of shit. And now they're like, okay, this guy has some interesting ideas, you know? So I'm pretty sure that a lot of people were able to change their minds because of that talk that Flow had with the Bolu. A possibilidade de você ter acesso... O Flow é interessante por isso, né? Porque uma coisa cruel dos algoritmos que você teve na internet, no YouTube, inclusive, é que eles sempre vão mostrar vídeos relacionados a coisas que você já tem interesse. Então, se você é um cara de esquerda, se você é um cara de direita, você sempre vai estar consumindo os mesmos conteúdos que você já é atraído por. E o Flow, ele quebra um pouco disso, porque o cara de esquerda e o cara de direita, ele tá vendo o Flow Podcast porque ele tá interessado em entender um pouco pessoas diferentes, ou eles gostam do formato do Monark, do Igor. E quando eles quebram essa parede de vamos chamar cara só de direita, só de esquerda, não, vamos chamar todo mundo, vamos trocar ideia de verdade, de coração aberto com todo mundo. Então, as pessoas que normalmente não teriam acesso ao Boulos, por exemplo, elas conseguem tentar entender um pouco melhor ele, né? Então, quebra um pouco a bolha. E é muito importante fazer isso, porque assim, apesar de eu achar que em alguns momentos poderia ser mais interessante ou menos interessante, a minha humilde opinião, eu não sou dono da verdade, mas uma coisa é inegável, cara, eu acho que eles fazem um serviço muito, muito importante, principalmente até em termos políticos para o país, né? Uhum. Poder trazer essas personagens e mostrar ele para pessoas que normalmente não teriam acesso a elas. E assim, o fato de geralmente essas conversas de podcast ser uma coisa mais informal e de não ter um roteiro nem nada, quando algum político vem, por exemplo, para poder conversar e tal, por um lado eles não vão se sentir intimidados, né? Porque os entrevistadores não estão tentando pegar eles em alguma armadilha ou nada desse tipo. Mas ao mesmo tempo, assim, tipo, o que será que esses caras vão me perguntar, né? Tipo, não tem nem como você se preparar muito. Então, de uma certa forma, você vai ter que estar respondendo as coisas ali, assim, totalmente baseado no que a pessoa te perguntar na hora. Então, é claro que você pode se preparar até certo ponto, só que, tipo, sei lá, o cara que vai dar entrevista no Roda Viva vai se preparar de uma maneira diferente, né, do que alguém que vai no Flow. Inclusive, muitas pessoas que foram no Flow have already been to Roda Viva, to live wheel, you know? So, I mean, it would be even interesting to kind of check out what Haddad said on Roda Viva and what he said on Flow, and maybe try to help me, Phil, cross-check. Does that make sense? Yeah, cross-check the facts. Yeah. Or fact check. Yeah. You know, basicamente comparar o que ele falou no Roda Viva, que provavelmente deve ter no YouTube, e as coisas que ele disse no Flow, e tentar comparar mais ou menos o jeito que ele compartilha as ideias dele, né? Nesses dois formatos diferentes de entrevista. Yeah, if you show up to interview in a podcast, it's not exactly an interview, right? But you need to expose yourself and be prepared to tricky questions. But it's not they don't intend to be a trap for the interview, you know. So it's very interesting because of that. Yeah, and that makes the conversation very honest. Yeah, honest. Like, I'm not trying to get you in a trap, but I'm just gonna speak my mind. I'm gonna ask you whatever I think I should ask you. Yeah, I think that honesty definitely counts for everything, you know. I've listened to some podcasts with politicians with whom I don't really agree, you know, people that are on the other side politically wise.
And I think what I've learned through doing that is realizing that even with a person that's politically different, the differences really aren't that big. You know, I think when you give a person an honest chance to explain themselves and explain what they think and their opinion on whatever issue that it is that you're talking about, if that person is being genuinely honest with themselves and really saying what they think, you know, that comes through. You kind of notice that in a way, and you're like, okay, you know, I don't really agree with you, but I see your points, you know, and I think we can, like, if I'm on the other side, we can work together and get to some kind of consensus. So I think what these podcasts do essentially is basically give people a real genuine shot at expressing themselves in a much better way that you're going to get in any other format, simply because of the long form format of it. You know, you have podcasts that are hours and hours. So it's like what we discussed in the last time that we spoke. You know, if you watch cable news, you're going to get people that give sound bites, you know, like little 30-second or 1-minute speeches where they try to encapsulate everything they think in a very short period of time, when it's just not physically possible, you know. So I think this conversation that you have in a podcast with people that are politically different, it's really bridging, like it bridges the gap in a lot of ways. E é bastante interessante, porque quando com relação ao que você falou sobre ver coisas que você não concorda, ou pessoas que a princípio você sabe que você discorda de alguma coisa que ela falou, e você se expõe a elas, e você tenta ouvir elas de fato, você muitas vezes até pode mudar a sua opinião, você pode até perceber que, pô, não só o meu julgamento sobre a pessoa estava errada, mas a análise dela parece correta. Então, sempre se expor a coisas diferentes e coisas que você discorda é bastante interessante. Tem um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, ele foi 2 vezes no Flow Podcast, se eu não me engano, ele participou de outros também. Ele sempre fala coisas que, a princípio, eu discordo bastante, só que quando você para ouvir os argumentos dele, você percebe que não são argumentos baseados em nada, tem lógica naquilo que ele está falando. Então, muitas vezes eu posso ouvir o que ele está falando, aprender com o que ele está falando, e aí de duas uma, eu vou concordar com o que ele está falando, ou não vou concordar com o que ele está falando, e tudo bem. Na verdade, no final das contas, quem ganhou fui eu, porque eu pude abrir minha mente, meu coração, para aprender alguma coisa diferente e escutar uma pessoa falando algo que, a princípio, para mim, soa errado. Esses podcasts, assim, não todos, né, que depende muito do convidado também, mas a gente está focando aqui na política, né, eu acho que meio que ajuda, né, as pessoas têm um pouco mais de tolerância, assim, em escutar as ideias dos outros, né, porque, assim, você pode discordar totalmente de alguém sobre alguma coisa, algum aspecto político, talvez, só que se você entender mais ou menos a perspectiva da pessoa, se você der a chance, né, de escutar a perspectiva da pessoa, você pode meio que, pelo menos, entender a lógica dela, né, e assim, tentar fazer a sua parte, talvez, se você achar que você deve mudar a opinião dela de alguma maneira, ou de simplesmente aceitar sem que haja muito atrito, um atrito mais negativo, né, igual muita polaridade que tem hoje em dia, né, às vezes só porque, sei lá, eu sou de direita, você não vai conversar comigo, ou você não vai escutar minhas ideias, ou tudo que eu falo pra você é lixo, ou a mesma coisa caso eu fale que eu seja de esquerda, né, e assim, eu acho que ali no podcast, o entrevistador e o convidado ali, eles dando, assim, sendo totalmente honestos com suas opiniões e sempre ali mantendo aquele aspecto informal, até meio cômico às vezes, né? Eu acho que isso ajuda as pessoas que estão vendo o podcast a ter essa visão assim, um pouco mais tolerante. Say hi to your mom for me, by the way. Mãe, Felipe falou oi aqui. Ela tá oi também. Yeah, she said to go fuck yourself. I know. Yeah, that's what she said, but it's okay. Yeah. So guys, I gotta get going. So you guys, you wanna work on some words that we took notes of? Could fucking be. Yeah. I mean, I took some notes of some words that a gente pode explicar aí. Aliás, desculpa, alguém quer falar mais alguma coisa? É que eu meio que cortei vocês aí. É que eu tenho que ir. Manda um beijo pra sua mãe. O William mandou um beijo, o Marcos também. A mãe já vai falar que eu tô bebendo. É o que ela sempre fala, né? Ela olha pra sua cara e já fica com medo já. De eu sair. Fucked up bar azul.
Em qual podcast isso vai acontecer? Nenhum. Fala Damn. Yeah. Bom, eu anotei algumas palavras aqui. Vamos começar com That's not gonna fly. That was a good one. I didn't know that word. I just learned it. Really awesome. Did you understand what it means, Marcus? Yeah, I did. But probably not going to be able like to explain that. But it's a very nice expression. Never heard it. It just means que alguma coisa não vai funcionar, né? Por exemplo, você olha para uma construção, uma casa que está sendo construída, né? E você vê um erro ali de arquitetura ou de engenharia, você fala, isso aí não vai funcionar. That's not gonna fly. Tem que mudar. Right, Phil? Yeah, that's it. And just adding on to that, there was a kind of a related expression that I wrote down, which is take off. Do you guys know what that means if something takes off or doesn't take off? I do. Eu sei intuitivamente. Eu também acho que eu sei só dentro de um contexto, assim, se eu ouvir a frase, né? Oh, like let's say you have a friend who has a business idea, he starts the business, it starts to grow very rapidly, it's taking off, his business is taking off. It's literally decolar, like when a plane takes off. Uhum. Eu acho que no português a gente pode falar isso também, né? Seu negócio está decolando. Não sei se isso é normal. Português existe. Porque é comum? As pessoas vão entender, com certeza. É comum. Mas take off é no sentido de expressão, né? Porque é engraçado, porque vocês falaram don't gonna fly, né? Eu tô pensando em um avião que não vai voar, por exemplo, take off, falando para alguém tirar alguma coisa, não sei. Não sei se essas traduções literais fazem sentido. Assim, se você pensar de uma maneira um pouco mais subjetiva, meio que faz sentido, né? Tipo, o avião, quando decola, é uma coisa que aconteceu com sucesso, né? Então, voa, o avião tá voando, tá dando certo. E, tipo assim, se alguma coisa não vai voar, alguma coisa não vai funcionar, né? Então... A expressão é the airplane's not gonna fly? Is it exactly like that? That's not gonna fly. Tipo, that's not gonna fly. Aquilo não vai funcionar. That's not, or this is not gonna fly. Alguma coisa desse tipo. We can use this expression with everything Bolsonaro says in his life. That's not gonna fly. He's not gonna That's fly. not gonna fly at all. He's not gonna fly. He's got rid of half of our listeners. Yeah. That's pretty much it. Very good expression. Aí só para caso alguém não se confundir também, take off também pode significar tirar alguma coisa, né, do seu corpo, um acessório, uma roupa, né? Take off your glasses. To your girlfriend. Oh wow. I mean, we can't talk more. To your boyfriend. Yeah, it depends on what you like. And you swing that way? Oh shit! I don't remember that one. That's an expression, right? It is, yeah. It's like basically asking your sexual orientation. Do you swing? Which way do you swing? I don't know. I can't even remember when I learned that. How should I answer that? X videos. Probably, yeah. X videos. Damn. Holy shit. Yeah. But what's the answer for that? Like the answer? Yes or no? Yeah. Oh. But is it a question which way? Or maybe. No, it's usually do you swing that way? Like let's say for example, I don't swing that way, and you can answer that. Yeah, exactly. Someone suspects that you're gay or hetero or whatever it is that they suspect you of being, and they ask you, do you swing that way? Yeah, it's a yes or no question. Okay. Are you straight? Geralmente depende, né? Depende de quem tá perguntando. That depends a lot. Se falar yes or no, tipo, depende de quem tá perguntando, eu acho. Vai falar yes to your friend. Se eu ficar em dúvida, eu falo bye, see ya. Bye, yeah. Bye, goodbye. Yeah. You got something else? Yeah, there's a couple that I wrote down here. There's shoot the shit, right? Mm-hmm. So that's talk. Yeah, it's basically talk. Yeah. There's well, I'll be damned. So basically the expression you're going to use whenever you
see something that surprises you. So just basically, wow, that surprised me. Well, I'll be damned. Hmm? There's a dog behind you. There is, yeah, that's a panqueca. Pancake. Pancake. Yeah. I'm surprised she hasn't barked yet because she barks like crazy. She does? She does. She's respectful enough to not do it during, our little podcast here. She knows. She knows you're alive. Yeah. That's cool of her. And yeah, there's another one that I wrote down here, which it wasn't an expression that popped up, but it was a small mistake that I noticed. And guys, I don't want any ill feelings just for correcting any of you, but it's just something I noticed. And I know that this is a very common mistake for a lot of people, which is the word resumir in English. And I heard someone say resume, like, they're going to make a small resume about something. That would be incorrect. The word would be summary. So when you want to say summary, yeah, like I'm gonna make a summary for the thing that I heard, or I can use the verb summarize. Like I'm gonna summarize the story for you, for example. Mm-hmm. Yeah, like to summarize. E tem até uma expressão, né, que você pode usar, assim, no sentido de você resumir uma ideia, né, de você falar uma frase ali que resume, né, que é to make a long story short, right? Yeah. Tem a forma curta dessa frase. Long story short, right? Long story short. In short. Yeah. In short, yeah. Tipo, resumindo. Mas, sabe, isso que o Phil falou, não só sobre a tradução, eu acho que foi inclusive eu que falei. Se desculpar previamente, né? Não quero magoar ninguém. Quando, na verdade, é justamente o contrário, né? Quando você consegue perceber um erro que uma pessoa comete e você corrige, é a oportunidade dela poder aprender e melhorar. Uhum. Eu acho que talvez seja até tem que ser uma cultura muito presente, não só para aprender um idioma diferente, mas para aprender qualquer coisa. Uhum. Não, eu mesmo, quando me corrigiam, quando eu estava morando fora, eu achava muito louco. Pensava assim, caramba, da hora, agora eu aprendi, né? E assim, as pessoas vão ter o bom senso de não te corrigir toda hora, né? Tipo, alguma coisinha, talvez, que ela sabe que se você falasse errado desse jeito, a outra pessoa não entenderia, talvez ela queira te ajudar com isso. Inclusive, é o que eu faço com os alunos, né? Para evitar de eu corrigir eles muito, que isso pode desencorajar, né? Eles a falarem. Eu tento focar nas coisas que, se eu fosse um americano, por exemplo, eu não entenderia. Aí eu meio que corrijo, ou espero terminar a ideia dele ou dela e eu corrijo. I just remember one very funny history you told me once. I think it was your first time in US or something like that. And you was about like to go down to the beach, and you don't say beach, you say bitch, and you was asking someone where's the bitch is all the time, and the person like heard you like really weird, what the fuck's happening here, but he realized about what you was like talking about. Really I remember that to this day. I was working on the beach. Eu trabalhava no restaurante italiano e foram duas americanas, né, que estavam na mesa. Eu já tava com o inglês bonzinho já. Só que aí eu cometi essa gafe, né? Elas perguntaram se eu gostava de trabalhar, né? Do you like working here? And then I was like, yes, I really like to work on the beach. Bom, imagina, traduz isso aí, literalmente, né? I like to work on the beach. Aí elas olharam assim uma pra outra e elas meio que riram, né? Aí depois a gente conversou um pouquinho mais, aí depois eu saí fora. Mas eu percebi que eu tinha falado alguma coisa errada. Aí eu percebi que tinha sido a pronúncia do bitch, que é uma coisa muito comum, né? Acho que todo mundo que tá aprendendo inglês como segunda língua e tá morando fora deve ter passado essa gafe aí, né? De falar beach e bitch. Aqui no caso, beach é praia, very, very bad words, by the way. Yeah. Tem o outro gafe que é comum, que a pessoa quer falar a palavra focar, né? Focus. Só que em vez disso eles falam focus. Muito comum. Focus. Uhum. Isso acontece bastante também. Mas eu sei que eu foco... Yeah. I was mute, sorry guys. Eu sei que o foco aqui é o inglês, mas tem uma expressão em português que eu ouvi... O William e o Marcos, vocês dois falaram essa expressão e eu nunca ouvi na minha vida.
O fio da meada. O que é isso? Ah, O é fio da meada. quando eles se perdem em alguma... Por exemplo, a gente está conversando sobre alguma coisa, a gente está conversando sobre skate, aí de repente a gente vai lá e perde o fio da meada e começa a falar sobre um filme de terror. É quando a It's like gente se getting perde nesse... Eu não sei se isso existe em inglês, eu não sei Tipo, qual sai do seria a tradução assim do inglês, né? like, go off topic? Tipo isso? Yeah, perfeito. Okay. Yeah. Is there an expression for that in English? Honestly, I would just say go off topic. There's a word which is rambling. I don't know if you guys have heard that before. Like if someone rambles, it's when they go off topic and they just keep on speaking and speaking, like they just keep on going. Other than that, there's nothing that's coming to mind. What about Gamble, the same of the gambling. get sidetracked? I've heard Yeah, that one before. Not get sure if it's sidetracked. Yeah. And Marco's, yeah, it's close to gambling. It's the same thing, but you put an R in the beginning. Rambling. rambling. With the R. Yeah. Pô, eu também tenho mais algumas palavras aqui. Eu tenho uma expressão que o Marcos usou, que é pain in the ass, right? Literalmente, Yeah, traduzindo dor na bunda, mas não tem esse sentido, né? é difícil, né? É algo difícil. Uhum. É verdade, agora que eu percebi, significa dor na bunda, e eu não tinha usado nesse sentido, assim, porque não faz sentido, né? And I was talking about video games, you know, and I said how hard it is sometimes to play video game. I'm not a video game guy. I don't have a video game. So when I'm playing a video game, it's a pain in the ass because it's so fucking hard. Yeah, that's it. That's the context that you use, and that's, totally correct. Então, basicamente, pain in the ass pode ser usado para uma coisa que seja muito difícil de fazer, né? Uma coisa que incomoda também. E você pode falar que uma pessoa é pain in the ass também, uma pessoa que enche muito saco, né, Phil? Okay. Yeah, irritating person. Like, dude, you're a fucking pain in the ass. Yeah. Aí eu me pergunto, né? O que faz menos sentido? Encher o saco ou pain in the ass? Oh my God, that's a good one. Verdade. Saco, né? Tipo, fill up the bag. It doesn't. Yeah, But that's a bad word if you talk if you say that to someone, what that person gonna answer you about it? Because pain in the ass is a very now like paying attention on the translation is really bad word. Se você I think é comum, na verdade, usar esse tipo de expressão, né? Sim, em filmes você põe, por exemplo, pain in the ass. Se você quer soar um pouquinho menos vulgar, você pode falar pain in the butt, que é a mesma coisa. Eu acho que quando você fala pain in the butt, tem um risco de meio que... I don't know how to say this in Portuguese, but there's a risk of... Convidativo? Sorry? Soar convidativo? What does that mean? Convidativo? Acho que já... Assim, meio que como se a pessoa tivesse uma segunda intenção ali. I was gonna say more like there's a risk of you wanting to sound very childish, you know, like it sounds like a 10-year-old would say a pain in the butt, you know, but like an adult person wouldn't really say that. I don't think I wouldn't consider it really a bad word. Like I can definitely see a person using it even in a work environment, even in like a corporate environment, like with a boss, for example. If you have a little bit more than just a superficial relationship with your boss, if you guys have worked with each other for a little bit more, I wouldn't see a problem with someone saying pain in the ass. You know, it's kind of like damn in the sense that the vulgarity of the word or the offensiveness of the word has been lost over the years. So I don't really see a big problem with saying it. Okay. Yeah, I mean, unless you're a really religious person who doesn't like to use swear words at all, you know, it's okay to say pain in the ass. Yeah. And eu anotei alguns verbos também mais simples. Por exemplo, um verbo interessante, né, que muita gente
não consegue fazer a conexão com o verbo em português, que é o verbo realize, que muita gente de cara acha que é realizar, que pode ser também, mas quase não é usado nesse sentido, né? Uhum. Mas tipo, Realize, perceber. perceber, né? Acho Você que em português seria dar conta, perceber, né? Perceber, né? perceber, e tocar de alguma coisa, realize. Mas assim, é um pouco diferente do notice, né? Que também é perceber. Acho que o notice é quando algo está mais próximo, talvez. Acho que o realize você usa quando talvez você tenha realmente mudado de uma opinião ou alguma coisa do tipo. Tenha realmente percebido algo diferente. É que o notice eu acho que é uma coisa mais visual, né? Tipo, você olha, você Sim, percebe sim. alguma coisa, tá? E notice alguma coisa. I notice you are without your glasses. Exactly. Yeah. Did you notice that? Yeah, I noticed that shit. E o realize é quando você meio que se toca, né? Você pensa bem sobre algum assunto e, tipo, putz, agora que me toquei, agora que eu percebi. É quase como um insight, né? Yeah, very similar, right? É que eu acho que o insight, eu não sei se ela tem o significado que tem quando a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, principalmente no mundo corporativo, né? Quando você tem uma ideia brilhante, alguma coisa do tipo. É quando você fala, por exemplo, I had an insight. I had an insight. É mais ou menos um realize, Phil? Eu diria que sim. Assim, igual vocês estavam falando, eu acho que o realize tem essa conotação que você teve que pensar um pouco sobre aquele assunto, aí você se dá conta de alguma coisa. E having an insight, eu diria que é a mesma coisa, talvez um pouquinho mais deep, né? Um insight é alguma coisa um pouquinho deeper, mas eu diria que é basicamente a mesma coisa. Ah, legal. Eu acho também legal falar como que você fala realizar no inglês. E temos duas palavras, né? Tem o achieve e accomplish. Eu não sei se tem uma diferença entre os dois. Sendo sincero, eu uso os dois exatamente da mesma forma. Então, por exemplo, eu fiz uma grande realização, por exemplo. Eu posso usar o substantivo accomplishment or achievement. You know, I had a very big accomplishment or I had a very big achievement. Yeah, esses verbos são os melhores, assim. Aliás, os mais certos de usar para você falar que você realizou alguma coisa, que você conquistou alguma coisa também, né? Yeah. Like, for example, I achieved an upper level management, job at this company that I'm working at, something like that. Eu conquistei, né? Eu atingi ali essa posição de gerência, né? Na companhia. Something like that. Yeah, that's it. Yeah, and that's about it, I guess. Do you guys want to mention anything else? No, I'm good. You're fucking good? I'm fucking good. Cool. It was a very exciting night. Yep. Very exciting night so far. Yeah, it was an awesome talk that we had here. Yeah. It wasn't really a remake of what we've done before. A gente conseguiu meio que complementar, né? Hoje, com o assunto que a gente teve na semana passada sobre podcast, que a gente realmente falou sobre diferentes podcasts. E hoje eu acho que a gente conseguiu falar mais ou menos como que eles conseguem influenciar, né? De uma maneira ou positiva ou negativa também. Então, legal. Falar sobre o mesmo subject, né? Tomar como o mesmo tema, simplesmente como você, mesmo quando a gente discute, as mesmas pessoas discutem as mesmas coisas, sempre vai soar diferente, sempre vamos trazer coisas diferentes, né? E principalmente quando a composição mudou bastante, né? Tava o Japa, era você, o Phil e o Japa na outra, né? Foi uma pena ele não ter aparecido, teria sido bastante legal ele aparecer, mas eu acho que foi bastante rico a conversa, principalmente eu aprendi bastante. Eu vejo que eu tenho bastante coisa para aprender ainda. O Marcos falou que o inglês dele não é bom, para mim parece perfeito o inglês dele. E foi muito legal trocar ideia com vocês. Sim, eu também acho, a mesma coisa. Concordo. Eu fui impressionado com o nível de inglês tanto do William. Do Marcos eu sempre fui impressionado já. Tipo, acho que a primeira vez que eu voltei dos Estados Unidos depois que eu fui morar fora, aí a gente foi tocar em inglês e falei, cara, mano, como que você aprendeu
inglês assim, sem fazer curso nem nada, né? E o William também. A primeira vez que eu dei aula para ele, assim, eu acho que eu nunca tinha falado inglês com o William, né? Aí eu não sabia o que esperar. O Aí, nada, o inglês do cara William é já muito bom, mano. conversa, É muito bom. Eu nunca tinha ouvido o William falar inglês. Realmente muito bom, mano. Eu Eu digo também que não sabia o é que o, esperar. é o suficiente para me comunicar. Para mim é o que importa, Eu cara. também. O meu Aí também dá acho que é pra o se virar suficiente para bem. me comunicar, assim. Hum. Acho que o pior inglês aqui é o do Phil, né? Péssimo, eu ainda não tô aprendendo muita coisa. Tô brincando. eu, Ele Se disse ele, que se ele tivesse nascido no Brasil e falado português e daí aprendido inglês, o inglês dele seria ótimo. se o nossa, o Phil português dele é perfeito. tivesse feito o curso no CCAA, ele estaria bem melhor. Na Binato. Na Binato, nossa senhora. Tinha que ter Binato. feito curso na Binato. Eu fiz Não, curso de informática na Binato. é verdade, é verdade. Então, mas o Ciências que da eu acho muito computação, legal, né? porque a composição é muito mista. O Phil, que ele é um falante nativo de inglês, né? Então, é muito rico ele trazer as expressões que a gente, pô, não tem como você aprender assim. Tipo, às vezes você vê em filme, você vê em série e tal, mas é totalmente diferente alguém que sabe as expressões e explica para você. O Bruno que teve experiência de morar nos Estados Unidos, né? E trazer as experiências dele também, o formato como ele aprendeu. O Marcos, ele tem, o que eu gostei bastante do jeito que o Marcos fala, é que ele é muito cuidadoso com as palavras, então a forma como você fala, cara, é bastante perfeito. A forma como eu falo, o que eu sinto bastante incômodo é que eu ainda paro para pensar nas palavras que eu tenho que usar no, e se elas fazem no, assim, eu tenho um delay para criar as frases que é muito maior ainda. Mas, cara, eu achei muito da hora e muito legal poder conversar com esses tipos de background diferentes com relação ao idioma. Uhum. Sim. E aí, isso é Concordo uma das coisas sim. que eu quero mostrar, né? Com esse podcast, né? Que pessoas com diferentes backgrounds de conhecimento de inglês, né? De experiências no inglês também, como que a gente pode se comunicar de uma maneira que todo mundo se entenda, né? E um aprendendo com o outro também. Não é assim, não é que todo mundo precise ter o mesmo nível de inglês para se comunicar. Uhum. As pessoas não têm que ter aprendido da mesma maneira para conseguir se comunicar no inglês ou em alguma segunda língua, né? O importante é a gente estar aqui tentando, né, o máximo possível e compartilhando nossas ideias e nosso conhecimento também. Às vezes, igual com o Marcos, eu aprendi uma expressão com o Marcos hoje. Aquele do you think that way? Or something like that. Eu não sabia dessa. E é isso mesmo. Eu achei muito legal. Igual eu tava falando, o William, o seu inglês eu não sabia o que esperar. Então, no começo, quando você começou a falar inglês, eu fiquei impressionado até. O seu inglês realmente é muito bom. Eu entendo esse incômodo de ter esse delay. Eu já senti muito isso com o meu português também, até hoje eu ainda sinto às vezes. Mas o Marcos também, eu sempre soube que o seu inglês é muito bom mesmo. E eu sempre achei interessante a forma que você aprendeu, Marcos, que foi uma forma muito informal mesmo. Você só foi, né, conversando com o Bruno e pegando coisas na mídia, né, série, coisas no TV e tal. E aos poucos você foi, né, aumentando o seu nível. Então eu sempre achei isso muito legal. O que eu achei legal da conversa de hoje também, outra coisa, igual eu falei, eu sei que o foco é o inglês, mas eu acho que para mim também é bom pro português, né? Peguei essa expressão aqui, o fio da meada, que eu nunca vi antes. Então quero ver o tanto de português eu posso aprender com essas conversas também. Que é uma coisa que a gente pode fazer também, né? Pegar algumas palavras em português, algumas expressões que alguém acaba usando e tentar pensar uma expressão em inglês para a gente poder também meio que fazer essa didática, né? De também ensinar algumas palavras em português em inglês. Cara, a gente na verdade está criando uma oportunidade aqui, não só para quem fala português e quer aprender inglês, mas para quem fala inglês e quer aprender português, inclusive. E isso que eu tinha pensado. Isso que eu tinha pensado também. O que pode ajudar a gente a crescer a nossa audiência. Uhum. Com a divulgação certa. Então, É um negócio bem nicho, né? E vai ajudar a gente também, na verdade, né? Porque, como eu tinha comentado antes, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o tempo verbal, principalmente no passado. Eu sempre vacilei muito nesse sentido, assim, conversando com pessoas de outros países também. A Sara, inclusive, ela comentou duas coisas comigo. Ela perguntou sobre essa questão do tempo verbal no passado e por que eu falo com sotaque do Sul, às vezes.
E realmente eu não tinha percebido isso. Às vezes eu, sei lá, eu tô conversando completamente informal com ela e ela comentou, "Mano, por que que você tem o sotaque do Sul, mano? Você já morou Claro, no né? Sul do Brasil?" Eu falei, nossa, não. Provavelmente pelos filmes que eu assisto, alguma coisa do tipo, né? Então acho que isso vai me ajudar também a desenvolver melhorar essa parte do tempo verbal, né? O sotaque do Sul, não tenho o que melhorar, eu acho o sotaque lindo. Inclusive, eu queria falar só com o sotaque do Sul, né? Morar lá no Mississippi. Marcos has a Texan accent. Yeah. Quando igual quando ele falou God damn it, né? God damn it. Ele falou bem do jeito assim, mas saiu naturalmente, né? Foi naturalmente, você não tava forçando nada. Não. Mas E é lá, isso. vou lá pro sul dos Estados Unidos matar uns nazistas. Matar um pessoal do Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Hang these motherfuckers. Kill them all. Just Oh, kidding. damn. A lot of hate Yeah. here right now all of a sudden. Well, guys, I gotta fucking go. I gotta eat something. I'm starving in this Okay. bitch. So, I'm gonna put some coffee in this bitch. Yep. I'm gonna put some food in this bitch, my stomach. Yeah. Okay. But it was a pleasure talking to all of you guys. It was an awesome podcast that we did tonight. Yes, it was. And I'm looking forward to our next conversation. Was damn awesome. Faz sentido? It was damn awesome, yeah. It was damn awesome. Uso do damn que a gente não comentou. Como um advérbio, né? Aliás, advérbio? É. Yeah. That's damn big. Exactly, yeah. Like very. It was damn awesome. That's Yeah. amazing. Mm-hmm. Yeah, Who's gonna be the next? This is gonna be who you guys gonna invite next episode? Well, Joe Biden. There's only Joe Biden. That's a possibility. I'm trying to get a hold of his agent, and I'm gonna try to get him to be here next Monday. No, Bruno. You need to select better your inviters. Guests. Your guest. My guest. How can I do that? You can call Joe Rogan. Okay, that sounds like a plan. Yeah. Damn, imagine him like, hey guys, I'm Joe. It's much more probable that we are gonna go to his podcast. Yeah. Damn, Joe Rogan receiving damn. Yeah. Yeah. Damn. But I mean, almost the only ones that haven't participated was Axel and William, right? The other William. So yeah, that's true. So I'm gonna try to get them to participate next time. O Edson, eu sei que ele tá bem ocupado com o trabalho. Ele além da escola que ele abriu, né? Ele trabalha para Maple Bear também. Aí o William, eu acho que teria que ser outro dia, outro horário para ele participar. De segunda à noite, aparentemente ele não pode. Então a gente pode tentar algum outro horário semana que vem. Eu só quero Cara, eu quero ver você, o Marcos e o Japa, porque vocês três juntos são engraçados demais, velho. É o trio dinâmico, né? O trio Tekken. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Reis do Tekken. É só nós três. Só eu, o Japa e o Bruno no grupo. Aí, geralmente... É o único grupo que eu respondo, mano. Nem o grupo do meu trabalho eu respondo. Às vezes eu respondo no Reis do Tekken, mano. Caramba, o cara... deixa de falar sobre o trabalho para falar sobre o Dragon 9. Mas vamos ver então. Aí o próximo episódio, quem pode participar, né? Assim, acho que não precisa todo mundo participar sempre. Talvez se for um dia que dá pro William, pro Edson e não dê para mim, beleza. Ainda mais que vai ter o Edson também, né? Ele é professor, então a gente vai poder aproveitar bastante aí. So I guess that's it, guys. Okay. I guess that we're good to go. So take care of yourselves. Take care, guys. Peace and love, all of you. Always. See you guys later. Always. Later. Have a good week, guys. Later. Later. Take care. Good night. How can I turn off this shit?
is going to end. Hey, Phil, remember to save it. I will. Don't worry about that. Yeah, cool. I just hope Yeah. nothing fucks up with the conversion process, but I think we're I good. know that's kind of scary. Yeah. All right, guys. Peace. Later. All right. Later. Process, but I think we're I good. know that's kind of scary. Yeah. All right, guys. Peace. Later. All right. Later.